Olá pessoal, muito boa noite a todos, sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo para a semana de 22 a 27 de fevereiro de 2015. Nesse vídeo eu vou falar dos principais pontos de interesse, o que está acontecendo no mercado e qual a direção provável que o mercado acabe tomando em cada um desses pares durante essa semana. Tudo isso logicamente baseado em uma visão, a partir de uma visão da análise técnica dentro do mercado, ok? De forma alguma isso se trata de conselho ou de sinal financeiro, absolutamente nada disso, mas é apenas uma forma de mostrar uma interpretação do mercado baseada em price action. Existem outros fatores que podem determinar o movimento, a valorização ou a desvalorização de uma moeda frente a outra, como fatores macroeconômicos, notícias, anúncios de bancos centrais e etc. Portanto, a parte da análise técnica é apenas um dos elementos que nós devemos considerar, e é exatamente disso que eu vou falar aqui hoje. Certo? Espero que você goste do vídeo. Se você gostou do vídeo, ao final, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, inscreva-se no canal, que sempre estou colocando vídeos como esse. Todos os meus vídeos eu procuro trazer de uma forma bastante simples, bastante detalhada, tudo o que eu sei a respeito do mercado Forex. Okay? Principalmente nos aspectos da análise técnica. E você não vai perder de forma alguma em participar, em seguir esse canal e participar e ver os vídeos. Okay? Portanto, sinta-se livre também para deixar seu comentário. Se quiser mandar e-mail, na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu e-mail, vai encontrar meu Skype. Estou à sua disposição. Bom, vamos começar então primeiramente pelo EURUSD no gráfico mensal. Nós temos aqui uma linha de tendência de queda, ok? Desde lá de trás, desde 2008, e nós tínhamos esse ponto de suporte como sendo aqui nosso ponto principal de referência para os últimos dias. Podemos até colocar isso aqui que está um pouco mais próximo do preço. Isso no gráfico mensal. No gráfico semanal nós temos os mesmos pontos de referência. Esse ponto aqui foi rompido, ok? E agora esse nível pode vir a funcionar como resistência, isso no gráfico semanal. E no gráfico diário nós temos algo bastante parecido. Temos uma tendência de queda, ok? A inclinação da tendência veio se acentuando ao longo dos últimos dias, o que mostra uma aceleração, o que mostra um ganho de força por parte dos vendedores. E agora o mercado entrou nesse período de lateralidade que nós podemos observar através do gráfico diário. Pontos de interesse para essa semana. Bom, aí eu vou precisar entrar em H4 para mostrar o que realmente estou procurando, o que eu quero encontrar ao longo dessa semana. Temos algumas linhas de tendência de queda, como essa, por exemplo, o mercado deu um falso rompimento. Temos essa aqui, que também o mercado ainda está respeitando esse nível, certo? Também temos essa outra linha de tendência de alta, foi rompida, depois aqui novamente e aqui novamente sendo a máxima e a mínima. De qualquer forma, esses pontos de interesse não retratam exatamente a realidade, uma vez que nós temos aqui uma zona de resistência horizontal, muito bem definida por sinal. Aqui foi resistência e foi resistência, e aqui também foi resistência. E temos um nível de suporte bastante claro também, como sendo esse nível aqui atrás foi suporte, 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 e aqui atrás foi suporte. Portanto, apesar de que nós conseguimos claramente desenhar um triângulo, a situação atual do mercado para o EURUSD é um pouco diferente de um triângulo, está mais para um canal lateral, ok? Essa aqui é a zona de suporte do gráfico mensal. Vou trocar de cor. Dessa forma vai ficar um pouco melhor de nós observarmos. E nós temos aqui essa zona de suporte que está bastante claro para a gente aqui atrás. Ok? Ok, aqui ficou melhor e dá para nós vermos claramente essa zona lateral para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, durante a semana retrasada e a semana passada inteira. Então nós temos 2 semanas de lateralidade. Antes disso, o preço esteve nesses níveis, que foi durante a primeira semana de fevereiro, mostrando aqui níveis de resistência um pouco mais altos, e o preço foi baixando até que entrou nessa lateralidade que nós podemos observar.
Os principais pontos de referência para mim essa semana, logicamente, é a máxima e a mínima das últimas 2 semanas, que são esses pontos que eu estou marcando em amarelo, ok? Cujo rompimento, ou se o preço tocar nesses pontos e respeitar esses níveis, pode gerar alguma oportunidade de compra e venda. E é basicamente todas as minhas negociações, ou principalmente as operações mais de longo prazo, estarão baseadas nessa zona de resistência ou nessa zona de suporte. Seja o toque e a retração, ou o rompimento talvez, seja talvez uma retração desse nível de suporte, ou talvez o rompimento. Ok? Euro-USD. Vamos ver o próximo. GBP-USD. Gráfico mensal. Nós tínhamos essa linha de tendência de alta, depois atualizamos para cá, e essa aqui é a que parece fazer mais sentido se nós olharmos aqui pelo gráfico mensal. Se nós olharmos pelo gráfico semanal, deixa eu dar uma atualizada nisso aqui, nós podemos observar claramente como isso aqui se caracteriza como sendo um falso rompimento no gráfico semanal. O preço deu um rompimento, deu uma retração, e agora parece que ele vai realmente tomar a direção de alta. Ainda não sabemos, mas de qualquer forma temos um nível de suporte bastante interessante para o GBP-USD. E no gráfico diário nós conseguimos observar como o preço iniciou. Nós tínhamos aqui todo esse movimento de queda e o preço iniciou esse movimento de alta. Em H4 dá para nós observarmos claramente. Se você não conhece esse padrão, nós conseguimos observar aqui que na verdade não está muito bem claro, mas dá para a gente observar, dá para a gente ver como nós temos aqui ombro, cabeça, ombro, certo? Ombro, ombro e aqui a cabeça, invertido logicamente. Nós tivemos um rompimento da linha do pescoço, que foi esse ponto aqui. Nós tivemos um rompimento, o mercado voltou para testar e a partir daqui começou a subir. Portanto, no gráfico de 4 horas nós temos o início de uma tendência de alta. Temos essa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. O preço iniciou o rompimento, ainda não sabemos se esse rompimento vai ser um rompimento verdadeiro ou se vai ser um falso rompimento. De qualquer forma, pelo menos inicialmente, até amanhã, provavelmente, todas as minhas decisões, qualquer negociação que eu eventualmente acabar entrando no GBP-USD vai estar baseado nessa zona entre esses 2 pontos aí. Ok? Os últimos candles do gráfico de 4 horas da sexta-feira, sendo essa mínima e essa máxima como meus pontos principais de interesse. Não, isso de forma alguma, é o que eu disse no começo do vídeo, se caracteriza ou é um sinal de compra, nada disso. Mas se o preço conseguir romper essa resistência, existe uma grande probabilidade de que ele continue subindo, ok? Então, isso aqui já é um sinal de compra? Não. Isso aqui é um sinal de que a tendência no gráfico de 4 horas ainda está saudável e pode dar oportunidade de compra a qualquer momento. Se ao invés disso ele conseguir romper essa zona de suporte, é provável que ele venha talvez testar um nível anterior, como esse outro cara aqui atrás. Ok? Bastante claro. Vamos para o próximo par. O SDJPY. Vamos ver no gráfico mensal. No gráfico mensal, o preço se aproximou bastante dessa zona de resistência. Não chegou efetivamente a tocar. Não temos nenhum ponto de referência no gráfico mensal. Vamos para o gráfico semanal. Temos várias linhas de tendência de alta. Ok? Essa aqui sendo a mais importante delas, uma vez que engloba todo o movimento de alta. E no gráfico diário nós conseguimos observar como aqui nós temos resistência e aqui nós temos suporte. Nós temos então uma lateralidade acontecendo no USDJPY. Novamente, todas as minhas decisões ou as minhas principais decisões vão estar baseadas ou nessa resistência ou nessa zona de suporte. Se nós entrarmos em H4, isso nos dá um cenário mais ou menos parecido, como por exemplo essa linha de tendência de alta e esse nível que funcionou como suporte anteriormente. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte. Se o preço retrair e tocar nesse ponto, essa aqui é uma zona de interesse que eu quero olhar ao longo dessa semana para o SDJPY. Ok?
Vamos ver o que mais que nós temos. O SDCAD no gráfico mensal. O preço subiu muito, não chegou a tocar na zona de resistência do gráfico mensal. Fora isso, não temos mais nenhum outro parâmetro. No gráfico diário, nós temos essa linha de tendência de alta que durante um certo período de tempo ela englobou várias oportunidades aconteceram a partir dessa linha, ok? E depois o preço acelerou um pouco mais e deu essa esticada para cima aí. Não temos nenhum ponto de referência no gráfico semanal, a não ser essa linha de tendência de alta. E no gráfico diário nós temos algo parecido com o STJPY. Temos uma lateralidade, só que dá para ver um pouco melhor através do gráfico de 4 horas. Na verdade, o que nós temos aqui é um perfeito triângulo, ok? Um triângulo de queda. Temos essa linha de tendência, podemos atualizar para cá, mas o ideal mesmo é esse ponto aqui que considera a sombra. Muita gente me pergunta a respeito da sombra, se eu considero sombra. Eu costumo dizer que sombra também é candle, ok? Assim como seu braço também é você, a sombra também é candle. E a sombra tem algo muito importante para dizer para a gente, se nós conseguimos interpretar isso da forma correta. Portanto, sim, eu considero as sombras dos candles. Bom, lateralidade absoluta em H4 através desse triângulo de queda, ok? Bom, pontos principais de interesse para essa semana, eu vou considerar, logicamente, a resistência e o suporte do triângulo como sendo meus pontos principais de interesse. E através ou próximo desses níveis podem acontecer oportunidades de compra, de venda e etc. Qualquer uma dessas coisas. Não é objetivo falar de compra ou venda nesse vídeo, apenas de pontos de interesse. Vamos ver o próximo. AUD/USD no gráfico semanal, mensal, desculpa. Nós tivemos o início do rompimento dessa zona de suporte. Não sabemos ainda como o preço vai se comportar. Pode ser que ele retorne lá para cima, mas no gráfico mensal já iniciou o rompimento. Isso é algo extremamente importante. Se nós olharmos para a força com que esse candle no mês de janeiro fechou para o lado de baixo, ou seja, não foi um simples fechamento, mas ele fechou muitos picos e com praticamente um maroboso. Então isso já é um sinal de que a força é suficiente como para romper esse nível de suporte. Fora isso, nós não temos mais informações, precisamos que o mercado nos dê mais alguma coisa. No gráfico semanal, nós temos alguns pontos de interesse, como algumas linhas de tendência de queda. Essa aqui, por exemplo. Depois nós também temos essa outra aqui. E vários outros níveis. Okay? Como tudo isso está muito longe do preço, ou o preço está muito longe desses níveis, não vejo sentido em marcar. Vou apenas marcar um outro nível que também é interessante, ainda que não para agora. Acredito que é bastante improvável que o preço suba até aqui em cima, mas enfim, está marcado. No gráfico diário nós temos tendência de queda que está muito bem acentuada, muito forte. Inclusive o indicador está mostrando para a gente aqui tendência de queda no gráfico diário, ok? A direção principal é de queda. E ponto principal de interesse é exatamente esse nível que eu vou marcar agora em H4. Esse nível que anteriormente funcionou como suporte. Okay? Imaginamos que o preço toque nesse ponto e a partir daqui comece a cair. Isso pode gerar uma bela oportunidade de venda. Em um nível mais imediato, que pode gerar alguma oportunidade mais próxima de onde o preço está agora, é esse nível aqui, que nós podemos ver claramente como ele funcionou como resistência, resistência, resistência e resistência. E nós também temos um fundo duplo que caracteriza para a gente como sendo uma lateralidade. Pontos principais de interesse, então, essa resistência próximo de onde o preço está e essa outra resistência um pouco mais para cima. Ok? Vamos ver o próximo. Euro/GBP, gráfico mensal. Iniciou ou já rompeu esse nível de suporte, o preço já está mais para baixo. No gráfico mensal não temos mais nada. Apenas destacar que esse nível foi extremamente importante. Nós tivemos aqui rompimento, o preço andou um pouco de lado em cima desse nível de preço, ok? Aqui foi suporte e aqui foi suporte também. Depois o preço veio, tocou, subiu,
tocou, deu uma última subidinha e depois ele conseguiu efetivamente romper. No gráfico semanal, nós podemos observar uma tendência de queda bastante acentuada, certo? Não temos nenhum outro ponto de interesse além desse que já está marcado. Aqui foi suporte e aqui foi suporte, depois ele rompeu. E no gráfico diário nós temos exatamente a mesma coisa, ou seja, o mesmo cenário aparece em todos os períodos. Se nós olharmos um pouco mais de perto, nós vemos que nós temos também esse nível aqui, que foi resistência temporariamente, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como resistência, mas isso vai aparecer melhor se nós olharmos através do gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas nós temos esse nível como sendo uma máxima extremamente importante e um nível de resistência importante também, caso o preço decida subir e tocar aqui em cima. É basicamente o que eu espero para essa semana. Acredito que é improvável que o preço chegue até lá em cima durante essa semana, mas sim é possível e esse é o meu ponto principal. Euro AUD. No gráfico mensal, deixa eu tirar esse separador aqui. No gráfico mensal, nós temos alguns níveis. Esse nível, por exemplo, foi suporte e depois virou resistência. Ok? Deixa eu marcar com uma linha de verdade. Aqui no gráfico mensal. Bom, e esse é o único nível. Vamos ver no gráfico semanal. No gráfico semanal nós também temos um nível que é esse cara aqui. Temos essa linha de tendência de alta que o preço respeitou faz algumas semanas e é um nível extremamente importante. Vamos dar uma olhada para o gráfico diário. Temos alguns níveis que eu não vou marcar pelo gráfico diário. Se marcar em H4 fica melhor, como por exemplo essa linha de tendência de queda em H4, que também aparece no gráfico diário, logicamente. Ok? E temos um fundo duplo, na verdade, como sendo esse nível de suporte aqui. Portanto, esses são meus níveis principais de interesse para essa semana, marcados em H4, que também dá para a gente ver a partir do gráfico diário. E qualquer outro período, só que logicamente, quanto maior o período, mais distante fica de nós conseguirmos visualizar de uma forma satisfatória. Então nós temos linhas de tendência de queda e essa zona de suporte. Esses dois níveis podem gerar oportunidade de compra, de venda, dependendo de qual a situação do mercado. Euro JPY, gráfico mensal. Esse nível aqui atrás funciona como resistência. Depois, na verdade, o mercado meio que bagunçou com ele e não está dando importância mais. Nós temos esse nível. Aqui foi suporte e aqui funcionou como resistência. É uma coisa linda, maravilhosa como o mercado funciona. Logicamente não é sempre, mas muitas vezes ele faz exatamente isso que nós estamos observando. Ele faz um nível de suporte aqui, por exemplo, e depois esse nível que funciona como suporte funciona como resistência 9 anos depois. É uma coisa extraordinária. Nós temos aqui foi 1º de agosto de 2007, não é 9 anos, e aqui nós temos 1º de dezembro de 2014, dá pra gente aí 7 anos, ok? Funcionou perfeitamente, bateu lá e depois de bater exatamente nesse ponto ele caiu nada menos do que 1918 pips, ok? E aí tem pessoas tem pessoas que me mandam e-mail perguntando se é realmente possível ganhar dinheiro com Forex. Inclusive tem alguns fóruns na internet onde se fala da bolsa de valores e que as pessoas dizem que na verdade não é possível ganhar dinheiro com Forex, e tudo o que os traders de Forex faz é alimentar o mercado e outros termos que eles usam. É algo bastante interessante. Inclusive a gente pode observar aqui claramente tudo o que se aplica na parte de análise técnica, tudo que se aplica à bolsa de valores, praticamente tudo se aplica também ao Forex. Okay? Logicamente, o operacional, existem muitos detalhes que são totalmente diferentes, mas na parte de análise técnica funciona da mesma forma. Isso aqui não vai funcionar 100% das vezes, não estou dizendo isso de forma alguma, mas como em um jogo de probabilidades, muitas vezes acontece isso, como linhas de tendência de alta, de queda, etc. Então, resistência, um suporte anterior se transformou em resistência e jogou o preço para baixo, é o ponto principal de interesse para o gráfico mensal.
Se nós olharmos pelo gráfico semanal, nós conseguimos observar também esse nível de suporte, que o mercado iniciou o rompimento desse nível. E vamos para o gráfico diário. Nós podemos ver aqui, nós tivemos todo esse movimento de queda, uma retração, e em H4 eu vou conseguir marcar um nível bastante interessante para essa semana, como sendo essa linha de tendência de alta. Nós tínhamos essa linha, teve agora uma atualização e o preço veio para cá, o que nos dá um perfeito canal de alta no gráfico de 4 horas. Esses são meus pontos principais de interesse, ou seja, ao longo dessa semana estou interessado em procurar por oportunidade de compra aqui, ou talvez alguma venda aqui. Enfim, eu particularmente negocio sim contra a tendência, mas não é o meu forte, ok? Então, principalmente a linha de tendência de alta como sendo o ponto principal de interesse ao longo dessa semana para o Euro JPY. CAD JPY, gráfico mensal, temos esse ponto que foi resistência lá em cima, aqui novamente temos uma zona de, aqui foi resistência, deu um falso rompimento, foi suporte de novo, e aqui funcionou como resistência. No gráfico semanal, nós temos essa linha de tendência de alta, que o preço iniciou o rompimento, a gente consegue ver claramente isso, ok? Unindo esse ponto com esse ponto, o preço iniciou o rompimento, deu uma retração, ainda não sabemos qual vai ser o comportamento do mercado, então nós temos que esperar que ele faça o que ele quiser fazer. No gráfico diário nós tínhamos, ou temos ainda, né, esse nível de suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui funcionou como suporte novamente. E em H4, vamos ver aqui finalmente, em H4, nós tínhamos essa linha de tendência de alta, depois foi atualizando e etc. Quando uma linha de tendência de alta faz isso, ou seja, você tem primeiro essa linha aqui, aí depois o preço dá um falso rompimento e atualiza para cá, aí depois ele dá outro falso rompimento e atualiza para cá, e depois dá outro e para cá e etc. Significa, logicamente, que nenhuma linha de tendência faz o menor sentido, o mercado não está interessado nessa situação. O principal ponto de interesse que nós temos para o CAD JPY para essa semana, vou marcar aqui diferente, é essa lateralidade que nós conseguimos observar, ok? Suporte, 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 aqui tivemos resistência, resistência, deu um falso rompimento e o mercado retornou para cá. Principalmente essa zona de suporte que eu estou marcando aqui para vocês agora, essa zona de suporte pode dar alguma oportunidade de negociação para a gente, ok? Vamos ver o próximo par, GBP JPY, gráfico mensal, tivemos esse nível, funcionou como suporte, depois agora se aproximou bastante, funcionou como resistência, ou está funcionando ainda. E no gráfico semanal temos linha de tendência de alta, ok? No gráfico diário nós temos, deixa eu diminuir um pouco, temos aqui na verdade, vai dar para ver H4 um pouco melhor, linha de tendência de queda, e aqui nós temos uma linha de tendência de alta. Se nós entrarmos em H4, dá para nós vermos a situação exatamente, e o ponto principal de interesse para essa semana é a situação que nós temos de lateralidade Se você conseguir ler topos e fundos, isso já é uma grande coisa, ok? Resistência, resistência, aqui foi suporte e foi suporte. Portanto, nós temos uma lateralidade acontecendo no GBP JPY e esse é meu ponto principal de interesse, é essa lateralidade acontecendo em H4. Como nós podemos ver, existem muitos pares que estão nessa situação de lateralidade, o que faz com que não haja muitas tendências acontecendo nos períodos maiores ou até os períodos intermediários, como o gráfico de 4 horas. Isso gera
que alguém que negocia exclusivamente tendência, como eu não negocio exclusivamente tendência, mas principalmente tendência, ok? Então muitas das vezes o mercado parece um pouco parado pela lateralidade, mas esse tipo de situação também pode gerar belas oportunidades de compra e de venda e negociação no geral. Nós também temos ao DNZD no gráfico mensal. Nós tínhamos esse nível de suporte. Deixa eu diminuir. Aqui foi suporte, ok? Aqui foi suporte e aqui o preço deu um falso rompimento, funcionando ainda como suporte. No gráfico mensal nós temos exatamente a mesma coisa. Suporte, desculpa, gráfico semanal. Suporte e suporte, ok? Nós temos essa linha de tendência de queda. Temos uma outra mais ou menos por aqui. E temos uma terceira mais ou menos por aqui. Nenhuma dessas linhas de tendência de queda me interessa, porque o preço logicamente está bastante longe delas e pode levar vários dias até ele retornar para esse nível. Mas, ainda assim, apenas para mostrar para vocês. No gráfico diário, na verdade, aqui vai dar para ver um pouco melhor em H4. O que nós temos aqui, isso já considerando H4 como sendo um nível, o menor desses níveis que eu estou falando, nós tivemos impulso, retração, novo impulso, e agora o que aconteceu? O mercado rompeu esse outro nível de resistência, mostrando uma possível inversão de tendência. Aqui tivemos impulso, uma retração minúscula na verdade, uma pequena continuação e depois o mercado rompeu esse nível. Esse nível para o AUDNZD pode ser, é o meu ponto principal de interesse para essa semana. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Esse nível pode dar alguma oportunidade de compra nessa inversão de tendência. Nós temos uma tendência de queda estabelecida. Ok? Esse nível pode funcionar como suporte em uma inversão de tendência. Lembrando que eu não estou falando somente do gráfico de 4 horas, mas eu estou falando de uma integração de todos os períodos, desde o gráfico de 4 horas até o gráfico mensal. O que nós temos no gráfico mensal? Nós temos uma zona de suporte muito importante, como esse ponto. Exatamente em cima dessa zona de suporte do gráfico mensal, aqui foi suporte, aqui foi suporte, 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 enfim, estamos em uma zona de suporte. Exatamente a partir dessa zona de suporte do gráfico mensal, no gráfico de 4 horas, nós identificamos uma possível inversão de tendência. Exatamente nessa situação, onde existe uma concordância na direção entre os períodos grandes, como aqui é o gráfico mensal, e o período de 4 horas, que é um gráfico intermediário. Quando existe uma concordância entre esses períodos, é principalmente onde eu quero tomar as minhas decisões e estar no mercado nessa situação. Ok? Vamos dar uma olhada também no AUDCAD, gráfico mensal. Na verdade está meio bagunçado o gráfico mensal desse par. Mas, resistência, bastante importante. Temos esses níveis de suporte. No gráfico semanal, nós conseguimos observar claramente lateralidade durante esse breve período. Depois nós tivemos rompimento. Esse nível aqui agora funciona como suporte, suporte e suporte, portanto mostrando uma nova zona de suporte que o mercado está respeitando. No próprio gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de queda e que o mercado também está respeitando bastante essa linha, ok? E no gráfico diário nós temos aqui uma situação um pouco mais interessante. Deixa eu atualizar isso aqui. O mercado a plataforma acaba às vezes distorcendo a linha de tendência. Ok, aqui está melhor. E no gráfico diário nós temos alguns níveis, como por exemplo esse nível que funciona como suporte. Depois, na verdade, teve um falso rompimento e o mercado decidiu que queria respeitar esse nível, ok? E assim sucessivamente vários níveis. Aqui também foi suporte, suporte, depois funcionou como resistência. E nesse momento nós não temos uma tendência muito bem definida aí pelo gráfico diário, mas nos períodos mais curtos, como no gráfico de 1 hora, nós temos uma tendência de alta.
No gráfico de 4 horas, nós conseguimos observar algo bastante interessante, como sendo essa resistência segurando o preço durante um breve período, ok? Aqui foi resistência, resistência e resistência, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como suporte se o mercado retrair, tocar nesse ponto e a partir daqui ele decidir subir. Tudo isso está em conformidade com os períodos maiores, uma vez que no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário não existe nenhuma contradição ou nenhum impedimento para que o preço continue subindo. Portanto, essas tendências no gráfico de 1 hora, de 30 minutos, são tendências válidas, ok? E uma possível oportunidade de compra ou um ponto de interesse é essa zona que funcionou como resistência durante a semana retrasada. Foi a máxima da semana retrasada, a semana de 9, 10 de fevereiro, e agora pode vir a funcionar como suporte se o preço tocar aqui e começar a subir. Portanto, esse é o meu ponto principal de interesse para o DCAD dessa semana. Vamos ver o próximo, ao DJPY. Bom, no gráfico mensal, essa linha de tendência de queda, que na verdade não temos o menor interesse nisso agora, o mercado o preço está muito longe, é mais de quase 1.200 pips até tocar lá em cima, então não faz sentido. Temos essa linha de tendência de alta, que essa sim faz todo sentido para a gente. Nós podemos ver claramente como, unindo esse ponto com esse ponto, o mercado retraiu, tocou nesse ponto, bateu e começou a subir. Ok? No gráfico semanal dá para a gente ver também essa linha de tendência de alta. Na verdade, isso aqui está uma situação muito legal, uma coisa mais linda. Unindo esse ponto com esse ponto, o mercado tocou e começou a subir. Portanto, a tendência principal no gráfico semanal é de alta. Tem espaço para o preço subir, isso é algo bastante importante. Nós não queremos entrar muito próximos de uma resistência, por exemplo, o que não é o caso aqui. Tem espaço para o preço desenvolver até aqui em cima, sem nenhum impedimento imediato. No gráfico diário, o que nós podemos observar, esse nível funcionou como suporte, aqui atrás foi suporte, e aqui ele deu um falso rompimento, fez de conta que ia cair, na verdade, e depois ele retraiu. E agora iniciou essa tendência de alta. E no gráfico de 4 horas, aqui acontece algo bastante legal. Deixa eu tirar isso aqui. Nós temos essa linha de tendência de alta, que na verdade é um reflexo, ou um retrato, não sei exatamente como dizer, mas está extremamente parecido com a situação que nós temos no gráfico semanal para esse mesmo par. Ok? Olhamos para o gráfico semanal. Acho que o gráfico mensal fica melhor. Olhamos para o gráfico mensal, ok? Unimos esse ponto com esse ponto e o preço tocou nesse ponto e começou a subir. Ok. Olhamos então para o gráfico semanal e nós vemos exatamente a mesma figura. Logicamente que são dois períodos diferentes, portanto a proporção os números são diferentes, mas a proporção é algo parecido. E aqui nesse ponto suporte, e nesse ponto o preço bateu e começou a subir. Portanto, existe uma enorme probabilidade que o preço comece a subir, fazer topos e fundos cada vez mais altos a partir desse ponto no ALDJPY, até porque isso exatamente por aqui passa uma linha de tendência de alta do gráfico mensal e também do gráfico semanal. Ponto de interesse para essa semana: a resistência da semana passada, sem sombra de dúvida. Certo? Caso, na verdade, esse aqui é o ponto principal de interesse, a máxima da semana passada, e se o mercado conseguir efetivamente romper essa máxima ao longo dessa semana, é possível que ele retome a tendência de alta e vá buscar níveis cada vez mais altos, topos de fundo cada vez mais altos, em uma possível retração, com um take profit ou uma máxima lá em cima. Se for buscar essa máxima, temos espaço para uns 900 pips. Okay? Eu particularmente nunca peguei uma posição de 900 pips, não tem por que eu mentir aqui falar, mas já peguei posições de 300, 400 pips. Agora de 900 pips eu ainda não tive a felicidade de pegar uma posição como essa. De qualquer forma, a oportunidade
está se apresentando e pode ser que venha dar uma oposição de 900 pips tranquilamente. Não sei se eu consigo, não adianta também, não sei se eu consigo manter uma posição 900 pips. Eu particularmente nunca consegui, mas a oportunidade está aí, ok? Pode ser que se desenvolva e dê uma oportunidade de 900 pips, o que não é o mercado. Logicamente ele faz seu movimento, e se nós estivermos no barco certo na hora certa, pode ser que venha a dar essa oportunidade, ok? Vamos ver o próximo. Euro NZD. Gráfico mensal. Deixa eu tirar o separador de períodos. Gráfico mensal, essa zona de suporte. Dá pra gente ver claramente como o mercado não conseguiu, até o momento, romper essa zona de suporte do gráfico mensal para o Euro NZD, ok? Não existe nenhum nível, pelo menos de 99 para cá, não existe nenhum nível mais baixo do que esse. Se o mercado conseguir romper, na verdade o nível mais baixo é esse aqui, mas vamos colocar uma linha que abranja os dois períodos, todos os toques. Se o mercado conseguir romper esse nível de suporte, logicamente ele vai fazer níveis mínimas históricas, e isso é algo bastante importante. No gráfico semanal podemos ver claramente o conceito de lateralidade. Temos, na verdade, aqui um triângulo. Essa linha de tendência de queda tem sido respeitada uma e outra vez, várias vezes seguidas, e esse nível de suporte também tem segurado o preço. Se nós olharmos pelo gráfico diário, nós conseguimos observar algo bastante interessante. Deixa eu desenhar com uma linha de tendência de alta. Linha de tendência de alto nível desse ponto, com esse ponto, deu um toque, etc. Depois esse nível que aqui atrás foi suporte, esse mesmo nível funcionou como resistência, deu um falso rompimento sim, mas funcionou como resistência e jogou o preço para baixo, ok? Isso no gráfico diário. Portanto, esse nível é o nível de interesse, mas vamos dar uma olhada em H4 para ver o que nós temos. Bom, aqui a situação está um pouco difícil para a gente. Não difícil porque, enfim, não estou posicionado no Euro NZD, então não existe dificuldade alguma. Mas nós temos esse nível de suporte, ok? Uma oportunidade de venda pode aparecer no Euro NZD, no meu ponto de vista, a partir do rompimento desse suporte. Então, só que para ele romper esse suporte, ele vai ter que romper esse outro suporte aqui também. Ou seja, existem muitos suportes para serem quebrados até que o preço efetivamente possa nos dar alguma oportunidade de venda, do meu ponto de vista, que me considero um trader relativamente conservador, ok? Portanto, eu não tenho interesse em vender de forma alguma, até porque nós estamos em uma zona de suporte do gráfico mensal, estamos em uma mínima histórica e eu não quero entrar vendido. Caso aconteça o rompimento dessa zona de suporte no gráfico mensal, essa oportunidade não vai aparecer em H4. Eu particularmente vou procurar no gráfico diário ou no gráfico semanal pela confirmação desse rompimento. Mas, olhando para H4, o que nós temos é uma linha de tendência de alta, e essa aqui é a minha zona principal de interesse para essa semana. Lembrando que no gráfico mensal nós estamos em uma zona de suporte, ok? No gráfico de 4 horas, portanto, eu quero que aconteça o rompimento dessa linha como sendo um dos requisitos para que eu possa procurar uma oportunidade de compra. Não estou dizendo que eu vou comprar assim que acontecer o rompimento, não. Eu estou dizendo que meu ponto principal de interesse é essa linha de tendência de queda, e a partir do rompimento, então eu vou começar a considerar procurar alguma oportunidade de compra, certo? Lembrando sempre da integração dos períodos. No gráfico mensal temos um suporte bastante importante, no gráfico de 4 horas temos uma linha de tendência de queda, cujo rompimento pode sinalizar uma breve inversão de tendência que pode gerar oportunidade de compra em períodos menores. EuroCAD, nós temos aqui o gráfico mensal, ok? Aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte e foi suporte, portanto é uma zona de suporte bastante importante. Eu costumo falar que, logicamente, eu falei no começo do vídeo, eu também considero a sombra do candle, ok? Porque a sombra do candle também é candle. Mas, quando nós estamos falando de suporte e resistência, nós não estamos falando de um número exato, mas sim de uma zona de suporte e resistência. Portanto, é normal acontecer falso rompimento,
esse nível foi suporte, ok? E esse mesmo nível funcionou como resistência, não sem antes dar um falso rompimento aqui nesse ponto. Eu considero para marcar aqui? Não. Eu considero para mim identificar o falso rompimento que mostra rejeição e força por parte dos vendedores. Agora, é importante nós lembrarmos disso para nós não querer ficar procurando uma zona de suporte ou resistência exata, um número cravado, que muitas vezes não acontece. No gráfico semanal tivemos aqui uma linha de tendência de alta que foi rompida, desapareceu do mapa, o preço deu início a uma tendência de queda, ok? E no gráfico diário nós conseguimos observar, na verdade está meio caótico o negócio aqui, pelo fato de que esse tipo de situação eu particularmente não gosto, onde nós temos, vou te mostrar, os topos de fundos, ao invés de tomarem uma direção, eles vão aumentando, ok? Ou seja, isso aqui é característico de mercado que não sabe para que lado vai. Você esperava, por exemplo, que esse nível funcionasse como resistência, ele não funcionou, deu um falso rompimento, depois o mercado caiu. Tá, quando chegou aqui embaixo, você esperava que esse nível funcionava como suporte, ele deu um falso rompimento novamente, depois você esperava que esse nível funcionasse como resistência e novamente ele não funcionou, depois você esperava que esse nível funcionasse como suporte e novamente ele não funcionou. Isso quer dizer que a análise técnica faliu, quebrou e não funciona nunca mais? Obviamente não. Isso é uma característica desse par ou dessa situação do mercado nesse momento, ok? O que me coloca em uma situação de que eu vou fazer com esse par é simplesmente cortar ele da minha lista. Não quero nem saber do EuroCAD, a menos que ele rompa definitivamente a resistência, a máxima dessa bagunça toda aí, ou a mínima, ok? Enquanto isso não acontecer, eu estou de fora desse par. Por exemplo, se nós olharmos aqui em H4, suporte funcionou direitinho, muito bem por sinal, e aqui a resistência da mesma forma, ok? Pode dar oportunidades nos períodos menores, mas eu não quero saber do EuroCAD nesse momento. Nós temos também o NZD-JPY no gráfico mensal. Aqui foi resistência, faltou vários pips para o preço chegar lá em cima. No gráfico semanal temos essa linha de tendência de alta, que é a exterior, a mais para o lado de fora. Nós tínhamos essa, foi rompida, tínhamos essa, foi rompida, e agora nós temos essa aqui. No gráfico diário, nós conseguimos observar algo bastante legal. Olha só que coisa linda. Aqui foi resistência, ok? Aqui foi resistência também. Aqui foi suporte nesse ponto. E agora pode acontecer o que? Muito bem. Se você respondeu funcionar como resistência, você respondeu certo. Aqui funciona como resistência, resistência. Aqui funciona como suporte. E aqui pode vir a funcionar como resistência. E o dia que ele conseguir romper para cima, pode vir a funcionar como suporte. Certo? Isso no NZD JPY. Em H4 nós conseguimos observar exatamente isso que foi falado. Aqui foi suporte e aqui está funcionando como resistência. Não tem mais nada para falar, além de que esse é meu ponto principal de interesse para essa semana, para o NZD JPY. Vou deixar marcado aqui, aparece no gráfico diário. E qualquer operação importante para o NZD JPY, pelo menos para mim, vai ser baseado em torno desse nível que está claro como água. Quanto mais claro, quanto mais óbvio, quanto mais, enfim, mais absurdamente claro estiver o nível no seu gráfico, mais importante ele é. Se você tiver que ficar procurando muito, colocar muito indicador para encontrar ou sei lá o que, não é a situação ideal, não é esse o ponto que o mercado como um todo está vendo, ok? Eu sou da ideia de manter as coisas simples. E eu acredito que isso enfim, é uma das melhores formas de se fazer quase tudo na vida. Simples não quer dizer que não seja eficiente, ou muitas vezes, ou desvalorizado, nem nada disso. Apenas fazer as coisas de forma simples, clara, direta e objetiva. Eu procuro sempre trazer isso em todos os meus vídeos, todo o material, em tudo que eu criei, tudo que eu falo, e tudo que eu crio a respeito de Forex. Eu procuro trazer
Esse sempre procuro ser o tom principal da minha mensagem, de simplicidade, clareza, objetividade e principalmente que eu traga algo de valor para você. De forma alguma eu me sinto no direito de gastar aqui 45 minutos do seu tempo falando nada, ok? Falando abobrinha. Então, acredito que essa abordagem seja extremamente importante, que pode realmente te ajudar. Esse é um mapeamento que eu faço durante o final de semana. As principais operações nos períodos maiores ou em períodos intermediários, e muitas vezes até em períodos menores, se baseiam nesses níveis que eu estou marcando para vocês. Eu não tenho nenhum script, não tenho absolutamente nada pronto quando eu faço. Eu simplesmente abro os gráficos totalmente limpos e vou falando o que me vem na cabeça na hora, o que eu estou vendo nesse momento. Acredito que é extremamente importante que você faça esse exercício, que você faça isso no sábado, no domingo à noite, ou sei lá que dia. Então, a minha sugestão para você sobraram aqui 5 pares, NZD-USD, GBP-AUD, GBP-CAD, GBP-NZD e NZD-CAD. A minha sugestão é que você faça exatamente tudo o que foi feito, o que foi falado nos outros pares, que você faça exatamente isso no seu gráfico. Pegue o gráfico mensal, marque linhas horizontais, suporte, resistência para o gráfico mensal, procure por esses níveis também no gráfico semanal, diário até o gráfico de 4 horas. Marque os seus pontos principais de interesse, pontos onde existe uma probabilidade que o mercado inverta a direção, seja para subir ou para descer, ou qualquer que seja, ou que pode gerar alguma oportunidade, ou que seja alguma tendência. Marque, procure em todos esses pares. E a minha recomendação principal para você faça disso um hábito. Semanalmente, começo de semana, no sábado, no domingo, na sexta-feira à noite, ou na segunda-feira de madrugada, antes de começar a negociar, marque todos esses pontos na sua plataforma e procure pôr operações em volta, próximos desses níveis. E eu acredito que isso é uma ferramenta extremamente útil. Você não precisa necessariamente parar no gráfico de 4 horas, você pode continuar descendo até períodos menores, mas no meu ponto de vista é algo desnecessário e que pode encher o seu gráfico de muitas linhas e você acaba se perdendo, ok? Eu marco até o gráfico de 4 horas, por quê? Bom, basicamente porque essa linha, por exemplo, do separador de períodos, elas marcam uma semana. E como eu estou negociando essa semana, os níveis de máxima e mínima da semana passada são pontos importantes de referência para essa semana, como por exemplo, se nós considerarmos essa semana como sendo semana de referência, nós vemos que aqui nós tivemos uma oportunidade de venda no gráfico de 4 horas, tocando na resistência e o mercado caiu. Ok? Portanto, faça isso e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito do resultado, e é uma forma bastante tranquila de se negociar. Não precisa carregar o seu gráfico com 85 tipos de indicadores, isso é totalmente desnecessário. Estude um pouco a respeito de Fibonacci se você achar que deve. Eu particularmente gosto muito, não estudei tudo o que eu gostaria de ter estudado ainda a respeito de Fibonacci, mas é bastante importante, é uma ferramenta extremamente útil para você ter na sua caixinha de ferramentas de trader. Certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou. Inscreva-se no canal. Se você quiser falar comigo, me mande um e-mail, me mande uma mensagem pelo Skype, me adicione, e será um prazer responder você. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus e até mais.